Em um remoto vilarejo no norte do Brasil, no estado de Roraima, um mistério sombrio e aterrorizante espreitava na névoa. Todos os meses, na noite do dia 3, exatamente às 3h33 da manhã, uma densa névoa cobria o vilarejo. Essa névoa não era comum e corrente, tinha uma presença ominosa que parecia devorar tudo em seu caminho. Qualquer um que se aventurasse nela jamais retornava, ou se o fizesse, era uma sombra de sua antiga pessoa, com os olhos cheios de terror e a mente quebrada pelas visões de seus piores pesadelos. Pablo, um fazendeiro excêntrico e vaidoso, era conhecido pelo seu tratamento impiedoso para com seus empregados. Era egoísta, iracundo e ranzinza. Frequentemente voltava à tarde da cidade, dirigindo sua clássica caminhonete pelas estradas empoeiradas que levavam à sua fazenda. No dia 3 de maio, sua vida daria uma guinada rumo ao horror. Era uma noite escura e sem lua, e Pablo estava voltando para sua fazenda após um dia na cidade. Enquanto dirigia pela sinuosa estrada de terra, o relógio no painel marcava 3h30 da manhã. Pablo estava irritado, seu humor piorava a cada quilômetro percorrido. Ele xingou em voz alta enquanto acelerava, desejando chegar o quanto antes ao conforto de seu lar. Assim que o relógio marcou 3h33 da manhã, a névoa começou a aparecer. No início, era um leve véu, mas rapidamente tornou-se densa, tão espessa que os faróis da caminhonete mal conseguiam penetrá-la. Pablo reduziu a velocidade, seus olhos piscavam, tentando discernir o caminho. A névoa parecia ter vida própria. Movia-se, ondulante, envolvendo a caminhonete de Pablo, aprisionando-a em seu abraço gélido. Apesar do temor crescente, Pablo avançou, sua obstinação superava seu medo. Mas a névoa não era seu único inimigo. À medida que ele se aprofundava mais, começou a sentir uma presença maligna, como se 1000 olhos invisíveis o observassem. De repente, o motor da caminhonete apagou. Pablo tentou ligá-lo várias vezes, mas só conseguiu ouvir o estalido seco do motor morto. Ficou em silêncio, só podia ouvir sua respiração ofegante e o batimento acelerado de seu coração. Foi então que os sussurros começaram. No início, eram apenas murmúrios, mas logo se tornaram mais claros. Vozes que pareciam vir de todas as direções, chamavam seu nome, zombavam dele, sussurravam segredos obscuros que ele nunca deveria conhecer. Pablo estremeceu e olhou ao redor, tentando ver através da névoa. À distância, entre as sombras das árvores, vislumbrou figuras fantasmagóricas. Eram espectros, pálidos e demacrados, com olhos vazios e sorrisos sádicos. Aproximavam-se lentamente, flutuando sobre o chão, seus dedos ossudos estendidos em sua direção. O pânico tomou conta de Pablo. Saiu da caminhonete e começou a correr, embora não soubesse para onde estava indo. A névoa era um labirinto sem fim, cada curva o levava de volta ao mesmo lugar. Os espectros o seguiam, suas risadas ressoavam na neblina, ecos de um tormento eterno. Pablo tropeçou e caiu várias vezes, seu corpo golpeado e machucado pelas raízes e pedras ocultas. À medida que corria, os sussurros se transformaram em gritos, vozes que lembravam todos os erros de sua vida, todos os momentos em que ele havia sido cruel e impiedoso. Finalmente, Pablo caiu de joelhos, exausto e derrotado. A névoa o envolvia completamente, e as figuras espectrais formavam um círculo ao seu redor. Ele fechou os olhos, esperando o golpe final, mas o que veio foi pior que a morte. As visões começaram. Na escuridão de sua mente, viu seus empregados, aqueles a quem ele havia maltratado, sofrendo sob seu comando. Viu sua família, distante e rompida por seu caráter abusivo. Viu seu futuro, solitário e esquecido, um velho amargurado e temido por todos. Os espectros não eram apenas figuras do além, mas manifestações de sua culpa e arrependimento. Cada um deles sugava sua energia, alimentando-se de seus medos e remorsos. Pablo gritou, um grito que se perdeu na neblina, um grito que ninguém ouviria. A névoa começou a dissipar-se ao amanhecer, deixando para trás um rastro de frio e desespero. Quando o sol se elevou, os primeiros raios iluminaram Pablo, ainda ajoelhado no chão. Ele estava irreconhecível, seu rosto marcado pelo terror e pelo sofrimento. Ele nunca mais foi o mesmo. Desde aquela noite,
Pablo viveu como um homem quebrado, seus olhos sempre cheios de medo, seu corpo trêmulo e fraco. Tornou-se uma sombra do que havia sido, incapaz de esquecer os pesadelos que a névoa lhe havia mostrado. O vilarejo murmurava sobre sua transformação, mas ninguém se atrevia a perguntar. Sabiam que a névoa era um mistério que não devia ser desafiado. Todo dia 3 de cada mês, às 3h33 da manhã, a névoa voltava, e o vilarejo se imergia em um silêncio reverente e temeroso, lembrando a história de Pablo e a advertência implícita em seu sofrimento. A névoa sombria de Roraima era uma maldição eterna, um lembrete de que há mistérios neste mundo que estão além da compreensão humana, e que enfrentá-los poderia trazer consequências piores que a morte. Obrigado por assistir Pesadelo à Meia-Noite, espero que tenham gostado dessa história aterrorizante. Por favor, inscreva-se e clique no botão gostei. Até logo, gente!